Gêmeos, hoje vamos trabalhar aí, ó, na linha das deusas, das bruxas, a deusa Hecate. E meus amores, mensagem forte aqui, tá? Hoje trabalho, como eu gosto de falar, mais terapêutico do que nunca. Por quê? Porque você vai saber aí, ó, muita coisa sobre você, muita coisa que tá oculta, né? Deusa Hecate tem esse poder de olhar para dentro de nós, aquilo que está guardado, né? O nosso poder que a gente, por uma questão ou outra, não está manifestando, né? Então, como eu coloquei aí no título, como Hecate ajuda você a recuperar o seu poder e dons ocultos? Gêmeos. Como Hecate ajuda você a recuperar o seu poder e dons ocultos, tá? Então hoje você vai reconhecer, você vai saber quais são esses dons, esse poder, tá, meus amores? Lembrando que esse trabalho espiritual não é só para o signo de Gêmeos, para todos. Você que tem Sol, Lua, Vênus, ascendente em Gêmeos, para você que não é de Gêmeos, por quê? Meus amores, quando eu faço aqui, coloco aí no título, cada signo, a leitura diz que é especialmente para vocês, mas que a mensagem também serve para os demais. Por quê? Nós somos todos os signos. Por mais que o nosso mapa ele vai mostrar aquilo que tem mais a ver com a gente, os outros também influenciam, tá? A gente não deixa de existir. Os planetas, o céu tá lá em cima, as coisas tá rodando, tá acontecendo, a movimentação, e a gente tá aqui, não é só no dia do nosso aniversário. Então, a partir da época que a gente veio para essa terra, aí pode ter certeza que, assim como o orixá, né, nós somos filhos de todos, enfim. Meus amores, decreto, vamos de decreto aí. Olha para a chama da vela e digita aqui, ó. Eu tomo consciência do meu poder. Vai, Gêmeos, quero ver você tomando consciência do seu poder, porque é isso que você vai fazer daqui para frente, né? Então, digita com coragem, com força, entre em ressonância com isso. Olha para a vela e digita: eu tomo consciência do meu poder. Certo, meus amores? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, a chave, adoro, né? Aliás, uma das coisas que representa muito Hecate, né? A chave está relacionado com a força dela, assim como os cães, né? Nas figuras de Hecate, ela sempre está com cão de guarda e a tocha de fogo, né? Por isso que tem que ter luz, tem que ter fogo, né? Quando você for falar com a Hecate, né? Quando você for trazer a força dessa deusa para você, tá? E meus amores, lembrando que não é só Hecate, né? Então, pode ser que no decorrer da leitura você sinta que tem alguma deidade, alguma deusa, talvez você já tenha visto falar de alguma, sentiu uma afinidade, gostou e não sabe por quê. Provavelmente ela é uma deusa que faz parte, né, da sua energia, que traz força para você. Por exemplo, nós temos deusa Ísis, nós temos Afrodite, nós temos Artemis, nós temos Lilith, nós temos Zeus, né, que é um grande deus, um bruxo, né? Anubis, Osíris, né? Nós temos Tote, né? Mais ligado, né, essas figuras aí ao Egito, né? Então, todas essas deidades, assim como o orixá tem força na nossa vida, essas deidades também têm força que atua na nossa vida, tá? E aqui, como nós somos universalistas, nós vamos puxar e trazer a força de Hecate hoje para nos mostrar quais são os seus dons ocultos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar algumas coisas, se você quiser comprar, como vela preta, caldeirão da bruxa, se você não tem caldeirão aí para você colocar um álcool em gel, fazer um fogo, né, para transmutar, né? Aliás, aí membros do canal Espiritualidade Livre, nós temos os principais, né, os primeiros rituais na energia de Exu Pombagira com o caldeirão do fogo, né? Então é legal. Se você quer comprar o seu Grimório das Bruxas,
Você quer comprar, né, a bola de cristal, algumas coisinhas aí ligado à bruxaria, eu vou deixar para vocês. Tá bom, meus amores? Eu falo que de bruxa e bruxo, todos nós temos um pouco, né? Agora é o like, é o reparo o vídeo, seu reconhecimento e vamos lá. Como ECA te ajuda você a recuperar o seu poder, os seus dons ocultos? A carta do livro. Meus amores, isso aqui é forte. Por quê? Porque você, Gêmeos, presta atenção. Você está sendo direcionado pela espiritualidade a estudar algo. E se você não foi ainda, você vai ser. Por exemplo, vou dar um exemplo. Decidi estudar a Cabala, a árvore da vida. Decidi estudar sobre astrologia. Cavalinha, eu decidi estudar tarô, eu decidi estudar runas. Eu quero aprender runas. Cavalinha, eu não sei porquê, mas eu quero aprender a dadomancia, trabalhar com os dados. Cavalinha, eu quero aprender a trabalhar a leitura das mãos, né? Como que é? Quiromancia, que eu não me engane, né? Porque chega na hora, as palavras fogem. Então, meus amores, vocês estão sendo induzidos, presta atenção, Gêmeos, a espiritualidade de vocês está pedindo para vocês estudar algo que tem a ver, que você já trabalhou em outras vidas, né? Ou vidas paralelas que você está trabalhando, que esse conhecimento, ele está adormecido em você. Então, você vai começar a estudar, você vai ver que você vai relembrar. E, meus amores, esse conhecimento vai ser importante para a sua evolução e para o seu entendimento como pessoa. E aqui nós também estamos falando dos terapeutas. Eu decidi trabalhar com PNL, eu decidi trabalhar com constelação familiar, eu decidi trabalhar com apometria, eu decidi trabalhar com pêndulo, com radiestesia. Nada é sem razão nenhuma, nada é coincidência. Então, se você ainda não foi levada para isso, você vai ser. E eu não posso deixar de falar, tem algumas pessoas aqui com uma ligação muito grande com o Egito. Os deuses do Egito, como a gente falou, Ísis, Anubis, Tote. Né? E, meus amores, tem muita gente aqui ligada com a própria energia de Hécate. Hécate é uma deusa grega, né? A deusa da tríplice face, né? Ou seja, ela tem 3 faces, que essas faces representam as fases da lua. A lua crescente, a donzela, a lua cheia, a figura da mãe, a lua minguante, a anciã. Né? A deusa tríplice, tem muitas protegidas dela aqui. E se você ainda não tem o conhecimento de quem é a deusa que te acompanha, você vai ter, assim como Hécate foi um dia revelado para mim. Do nada, eu estava num estado meditativo e veio na minha cabeça, Hécate. Falei, nossa, que é isso? Será que é um símbolo? O que é isso? Aí eu lembro que eu digitei no Google, e eu digitei com E, né? Com acento, porque eu não sabia que escrevia com H, eu nem sabia que era uma deusa. E aí eu vi que era uma deusa, aí eu comecei a perguntar, mas por que esse nome veio na minha cabeça? E aí foi revelado, por quê? Tá vendo a carta do olho aqui, ó? É o olho, você tá sendo te mostrado aquilo que tem a ver com você. Tem muitas filhas de Lilith aqui também, tá? E vamos falar da sua prosperidade, do seu dinheiro? Ah, coisa linda. E vamos falar desse ratão aqui depois, tá? Primeiro nós vamos falar do dinheiro, depois nós vamos falar do ratão, né? Da podridão. Por quê? Porque uma coisa está relacionada à outra. Se você quer prosperar, presta atenção, Gêmeos. Se você quer prosperar, você tem que começar agora, procurar fazer algo que você ama. A maioria das pessoas que prosperam no trabalho é porque gostam daquilo que faz. Se você está num trabalho que você odeia o lugar, odeia o chefe, odeia as pessoas, odeia o que você faz, passou da hora de você mudar.
Se você está vivendo num lugar que você não gosta, vivendo do lado de uma pessoa que você não gosta, ou seja, vamos lá, se você está descontente com a vida, como a sua vida vai prosperar? Mesma coisa, eu não gosto de uma comida, como eu vou me alimentar e ficar nutrido, forte, alimentado, satisfeito com aquela comida se eu não gosto? Não tem coerência. Por isso a carta dos ratos aqui, perda de energia. Então, quando você está vivendo algo que você não gosta, que você está descontente, isso leva embora a sua prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é uma saúde abundante, uma saúde próspera, amizades, facilidades de vida, coisas que chegam com facilidades, oportunidades, né? As pessoas falam a boa sorte. E aqui Hecate fala para você, essencial, você começar a fazer algo que você ama. Tá? Para alguns aqui pode ser até um hobby. Porque aí quando você faz algo que você ama, por mais que o trabalho lá seja meio chato, você não gosta, você não descobriu ainda o que você gosta no profissional, pelo menos você tem algo que você faz que compensa. Por quê? Porque a vida de alguns aqui está muito tóxica, está muito estressante. A minha vida está um acumulado de tarefas e que eu praticamente detesto todas elas. Eu já estou de saco cheio de ser dona dessa casa, cuidar, fazer comida e não ser valorizada. Começa a dar uns berros aí. Você... Aí eu limpo o banheiro, mas todo mundo usa. Os filhos, o marido. Mas é eu que limpo. Eu faço comida, todo mundo come, mas é só eu que faço. Bota o adolescente, as filhas, ó, vem descascar a batata, vem fazer um negócio aqui, vem ajudar. Bom, coloca ordem. Porque se você está sobrecarregada, precisa descarregar. Tá? Vamos lá. A energia do sol. Ai, que coisa linda isso aqui. Olha, gêmeos, tem algumas pessoas aqui, parece que tem meio medo do sucesso, né? Do destaque. Eu não sei se você ouviu muito da sua mãe, da religião que você seguia, que tem que ser humilde, né? Que é o brando, é o pequeno que Deus vai gostar. O poderoso não, o poderoso vai se corromper, vai ter ganância e vai virar o diabo. Porque mais ou menos tem algumas religiões que pregam isso, né? Então, seja pequeno, você tem que dar lá o dízimo, tudo para a igreja, né? Você tem que dar tudo para Deus, você tem que praticamente passar necessidade e dar tudo para Deus, e você é o pecador, e você não tem poder, e você não pode querer muito. E algumas pessoas têm isso passado de ancestralidade, dos seus ancestrais que veio, né? E no subconsciente meio que tem isso na cabeça de alguns aqui. Ah, tem. Porque quando deseja alguma coisa, deseja pequeno, porque se eu pensar alto, não vai acontecer. E eu não sei de quem que é a frase, né? Mas fala que se você quer alcançar as estrelas, você não pode mirar no teto. Você tem que mirar o mais alto possível. Você quer alcançar aí, ó, grandes coisas? Você tem que ter grandes sonhos. Você vai começar a fazer isso gradativamente, é claro. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você quer morar no melhor condomínio da sua cidade, mas você paga aluguel e está muito descontente. Você não vai ter o sonho agora disso. Você vai ter o sonho primeiro de comprar a sua casa. Num bairro, numa vila. Depois, quando você estiver na casa, você fala, agora sim, eu já posso ir para o condomínio. Degrau a degrau, percebe? O que a gente está querendo dizer? Gêmeos, Hecate fala para você, suas realizações, o seu brilho, o seu sol, a sua capacidade de magnetizar, de atrair, a sua força da atração. Você precisa primeiro direcionar aquilo que você quer. Por quê? Porque vocês têm um magnetismo muito forte, né? Tem um dom aqui que vocês têm, é o magnetismo, né? A lei da atração.
Funciona muito bem para vocês. Ah, mas na minha vida tá ruim, porque você tá atraindo coisa ruim. O magnetismo, ele funciona dos dois lados, é igual a carta, cara ou coroa. Um lado, outro lado. Tá? Então, se você quer resultados melhores, você precisa subir a sua vibração e começar a magnetizar coisas melhores, né? Devagar, no seu tempo, mas tenha desejos. Uma vida sem objetivo, sem sonho, é uma vida inútil, uma vida fútil, né? Aí a minha vida não acontece nada. Ok, cadê o seu Grimório das Bruxas, né? O seu diário lá das sombras, né? Que é um livro bonitão, que tem uma capa bonita, que a gente anota as nossas coisas. E você colocou lá 2026 aquilo que você quer? Não, eu não coloquei. Então, como que você vai realizar? Então, definir objetivos. Aqui, Eckhart fala para você, defina objetivos. O que eu quero? O que eu quero em 2026? Nós já estamos em maio. O que eu quero para esse mês? O que eu quero daqui 3 meses? O que eu quero daqui 1 ano? Percebe? Vamos lá, meus amores. A carta do corte. Isso aqui é o corte da negatividade, tá? Isso aqui é energia espiritual que te acompanha, tirando uma negatividade do caminho de Gêmeos, tirando algo que faz mal, algo que drena a sua energia, tá? E aqui, meus amores, eu tenho uma coisa para falar para alguns. Tem algumas pessoas aqui que têm um tipo de mediunidade, que esse tipo de mediunidade, para os nossos guias, os nossos espíritos de luz, é muito importante. Precisa ter médiums com esse tipo de mediunidade. Eu falo que são os socorristas. Tem muitos socorristas aqui. O que é o socorrista? Você assistiu o nosso Lar 1 e o nosso Lar 2? Não. Socorrista é aquele espírito que desce lá no umbral, né, desdobrado ao corpo astral, ou seja, um médium que vai no umbral, ou que algum espírito negativado que está aqui na Terra, na crosta da Terra, aqui na nossa dimensão, precisa de encaminhamento, o médium de transporte vai encaminhar. Médium de transporte. Geralmente nos terreiros tem 2 ou 3. Tá? É uma mediunidade que judia do campo do médium? Judia. Pega muito carrego? Pega. É uma desgraça? Desculpa, porque a cavalinha não é gostoso. Você tá lá na consagração de ayahuasca e você fala, fecha a mediunidade. E aí o irmãozinho começa lá no processo, o obsessor dele sai para ser encaminhado, e quem é você, o médium de transporte? Bora encaminhar. Então, se você aqui consagra ayahuasca e você sofre muito nos processos de ayahuasca, você desce muito lá para baixo, não é coisa só sua. Eu sei que você já ouviu muito padrinho, muita madrinha falar, é sombra sua, tudo que você viu no outro tá em você, é sobre você, não é o outro que tá com o obsessor, você, eu sei. Isso existe? Existe. Mas tem as exceções. O médio de transporte, ele vai sim carregar a mala dele e carregar a mala do irmão, porque ele é médio de transporte. Ponto. Agora, o que você pode fazer? A torcida da luz. Se a torcida da luz estiver com você, a sua mediunidade de transporte, pegar os sofredores e ajudar eles a transmutarem e ir para a luz, vai ser mais fácil, menos doloroso e mais eficaz. Não fiz a minha firmeza de vela para o meu Exu, para Pombagira, não tomo meu banho de ervas, não me cuido, eu vou, vida me leva. Vai se ferrar. Bastante. Eu não estou mandando você se ferrar, estou falando que você vai ficar ferrado. Tá entendendo, Gêmeos? Como a cavalinha um tempo atrás, né? Ai, cavalinha, hoje você tá sem papas na língua. Ah, meus amores, eu tô mesmo. Hoje eu tô assim. Cada dia, médium, cada dia tá de um jeito. Hoje eu escolhi que eu quero ficar assim. Eu não sei quantos espíritos estão aqui na sala, né? Mas com certeza deve ser uma delas, tá? Sentindo forte a energia de dama da noite aqui, Pombagira do Cabaré.
Nunca dei passagem para elas, mas tô sentindo, né? A energia delas, enfim. Meus amores, ó, presta atenção, gêmeos. Cuida dessa mediunidade sua, porque tem uns aqui que não é médium de transporte, mas é sensitivo, então você vai sentir energia. Na sua casa, céu para-raio, cuida. Isso não deixa de ser um dom oculto, porque a mediunidade é um dom. Capacidade de conversar, de interagir com o plano espiritual, através de sensação, através da vidência, através da incorporação. Aqui também tem muito médium de empatia, né? Médium sensitivo, que absorve a energia dos locais, das pessoas. Tá? Certo, meus amores? Vamos para a sua segunda mandala? Salve, Hecate. Salve as suas forças. Como Hecate ajuda você a recuperar o seu poder e dons ocultos? Sabe o que ela tá pedindo para me falar aqui? Que também tem algumas pessoas aqui que tem o dom da escrita, tá? A primeira carta apareceu, a carta do livro, né? Tem alguns médiums de psicografia aqui. Ah, eu não sou eu. Claro, você nunca foi no centro de espírita desenvolver, mas se você pegar uma caneta e um papel, aliás, você que consagra a ayahuasca, leva caderno e caneta na próxima consagração. Você vai tirar de letra, você vai ver se tem ou se não tem. Né? Tem muitos médiums aqui, artistas, né? Tipo pintura mediúnica, tipo a arte ligada à mediunidade, né? Porque, isso existe? Claro que existe. O Gasparetto tinha pintura mediúnica. Não era ele que pintava, era o espírito. Vinha nele e fazia ele pintar. Era ele? Não, era o espírito. Tem uns aqui que pegam o violão. É você? Não, é o espírito. Mas eu tô cantando uma música sertaneja. Não importa. Tô dando um exemplo, tá? Então tem alguns dons de alguns aqui que tem um dom artístico, né? O dom de arte, o dom de criar poema, poesia, livros, né? Você já teve vontade de escrever livros, né, gêmeos? Você pode. Isso é um dom também. E tá oculto em você. Meus amores, vamos lá. A carta do reconhecimento, a energia do momento e a energia do valor. Adoro isso. Vocês têm o dom da escuta. Vocês são ótimos conselheiros. Dariam ótimos psicólogos aqui. Psicanalista. Vocês nunca pensou em fazer psicanálise? Hipnose. Meus amores, não é aquela hipnose de mexer um negocinho e a pessoa ficar bobo, hipnotizado. Aquelas pessoas que faz de modo, vamos dizer, coloca aí na internet para ser um mágico. Não, a hipnose clínica, aquela que você vai hipnotizar a pessoa, ela vai se hipnotizar, porque quem na verdade, né, a hipnose de verdade é assim. Você vai dar alguns comandos, a pessoa vai chegar vamos dizer, numa faculdade cerebral, né? Nós temos várias, né? Delta, alfa, ela vai estar numa frequência cerebral mais baixa e você dá os comandos, né? Os decretos através da hipnose com o objetivo de curar aquela pessoa. Por exemplo, posso fazer a hipnose para emagrecer? Pode. Posso fazer a hipnose para me curar de um trauma, de um pânico? Pode. Tem muitos aqui que têm esse dom. Tem muitos aqui que têm esse dom. Tem muitos aqui que têm o dom de ouvir, de dar conselho. Na sua família as pessoas vêm te procurar. Você sabe disso, gêmeos. As pessoas gostam de conversar com você. Aquela sobrinha, ela vem falar, ai tia, é tão bom falar com você. Quantas vezes você já ouviu isso? Então é um dom, é um dom oculto, é um poder que você tem de ajudar através das palavras. Tem pessoas que falam as palavras certas na hora certa e acaba não só elevando a frequência da pessoa, mas do lugar.
E meus amores, vamos lá. Eles estão me falando aqui, tem gente que ficou com medo de consagrar ayahuasca, de ser médio de transporte e pegar o carrego, as coisas dos outros. Meus amores, é só reforçando, né? Voltando a primeira mandala. Se você fizer a sua proteção, se você tiver com seu banho de ervas tomada, o seu campo limpo, se você antes de sair de casa, não só na ayahuasca, mas no terreiro, no centro espírita, no seu trabalho, uma reunião de família, você pedir para os seus guardiões e guardiãs ancorar você, proteger você, né? Se algum espírito precisar de socorro, que eles estejam com você para auxiliar, para que não sobrecarregue o seu campo, eles vão ajudar. Agora, se você não pedir, vai ficar difícil. Por quê? Porque Exu e Pombagira, eles são assim, eles trabalham, mas a gente tem que comunicar. Por que a gente fala que Exu e Pombagira tá ligada a Orixá Exu, comunicação, Exu é movimento, Exu é comunicação. Certo? Não precisa ficar com medo, não. Né? Aliás, eu vou te falar uma coisa, você já encaminhou tantos espíritos e nem sabe. Já encaminhou um monte. Aquele dia que você tava mal, que você chorou. Não era só você. Tinha lá uma sofredora. E aí, através da sua situação, você atraiu ela com um imã que grudou. E aí, depois, lembra que você ficou boa? Você ficou muito bem. Te deu risada, você ficou feliz. Você transmutou. E encaminhou ela. Coloca uma pulseira em você. Pode ser uma tornozeleira, né? Pode ser a 7 nós, né, de Exu. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Você consagra para Exu Pombagira. E aí você coloca lá no seu tornozelo. Tá? Para proteger. Para evitar ao máximo desses espíritos te encontrarem. Mas aquele que você tem alguma ressonância, algum karma, alguma dívida, alguma coisa, você vai encaminhar. Agora, alguns, pode ser que seu Exu fala, vou deixar ele invisível. Acontece, viu? Eu vou deixar o meu filho invisível para aquele espírito lá não vir, porque ele já encaminhou um monte. Às vezes no terreiro acontece isso também. Tá? Então, não precisa ficar com medo, tá, meus amores? Não precisa ficar com medo. Aí, como consagrar para Exu? Como que eu pego uma pulseira e consagro para Exu, para minha Pombagira? Meus amores, aí em membros do canal, no Espiritualidade Livre, nós ensinamos a cruzar guia, lavar, enfim, você consagrar. A gente ensinou. Aliás, já fica o convite para vocês, não só isso. Lá em membros do canal, no 3º nível Espiritualidade Livre, a gente ensina muita coisa. Faça a sua assinatura, vai lá. Quanto tempo você está aqui no canal? As leituras ajudam, mas lá você vai fazer na prática, fazer magia, fazer suas coisas, tá? É importante, tá, gêmeos? A carta do compromisso. Meus amores, tem uma coisa interessante aqui. Tem algumas pessoas aqui do signo de Gêmeos que vai precisar, em algum momento dessa reencarnação, se encontrar com alguém para executar um propósito que vocês combinaram que iam fazer na próxima reencarnação. Então, vocês vão ter que fazer. Por exemplo, eu conheço muito pai de santo e mãe de santo que praticamente se uniram para poder abrir o terreiro. Eles não sabem disso, mas a espiritualidade sabe. Colocou um na frente do outro, por quê? Porque só o pai de santo ou só a mãe de santo sozinha não ia dar conta. Coloca, une, pronto, abrir o terreiro. Ou a casa de ayahuasca, ou o centro terapêutico. Ou aquela ONG, né, de resgate de animais, né? Eu não sei o que é. Mas aqui tem alguém que tem um propósito junto com você, tá, gêmeos? Pode ser o seu marido? Pode. E pode ser que muito em breve vocês começam a fazer isso. Por quê? Porque isso é um compromisso que você assumiu. De fazer isso aqui nessa reencarnação. E você vai fazer. Você vai cumprir. Tá? Então tem algo para você fazer aqui. Aí, cavalinha, o que é? Meus amores, vai conversando com a sua espiritualidade, porque a sua espiritualidade vai te encaminhar. Quando a gente
Pede para a sabedoria dos espíritos, dos deuses. Aqui no canal somos universalistas. Você pode falar com as deusas, com Hecate. Você pode cultuar Anubis, Osíris, Lilith, Afrodite, Ísis. E você pode cultuar Oxum, Iemanjá. E você pode cultuar Ganesha, Shiva. E você pode usar a força do xamanismo, das árvores, dos elementais, dos animais de poder, para que todas essas forças façam de você um ser melhor aqui na Terra e mais próximo do seu propósito de vida, da sua missão. Que cada um tem um propósito. Ninguém vem aqui para pagar conta, trabalhar que nem um doido e fazer filho. Quem acha que está aqui para pagar a conta, trabalhar e fazer filho, está muito enganado e vai ter que voltar aqui muitas vezes. E vamos e venhamos, voltar aqui não é tão gostoso. Não é muito fácil, né? O espírito materializar e virar humano. E quando a cavalinha está nas regiões mais sutis, né? Eu vejo como a terra é densa. Tem um lugar bonito? Tem. A mata de Odé, as árvores, os mares, tem muita coisa bonita aqui na terra. Mas tem muita coisa feia também. Então, presta atenção. Por quê? Porque você muito em breve vai saber o que é isso, tá? Salve Hecate. Você vai saber, tá? Salve todos os bruxos e bruxas aqui presentes. Vai ser revelado, tá? Telepatia, aí, outro dom que você tem. Ah, gêmeos. Isso aqui, a sua filha já te falou. Sua filha já te falou, mãe, como você sabe? Quem te falou? Sua filha falou, o marido falou, como que você sabe? Não, alguém deve ter te falado, e aí a pessoa até discorda de você. Você fala, não, ninguém me falou. Não, te contaram, te falou. Meus amores, isso já aconteceu comigo muitas vezes. A pessoa não consegue acreditar que você, telepaticamente, leu o pensamento dela. E aqui você pode fazer isso. Só que, por que muitos aqui do signo de Gêmeos não tá tendo a telepatia? Por quê? Se você é telepático. Porque, meus amores, eu ter algo e eu usar algo é diferente. Por exemplo, vamos lá, cadê a mulherada aqui? Aquele sapato, aquele sapato que você comprou, lembra? Pagou caro. Você tem ele, você usa? Quantas vezes você usou? Aí, cavalinha, eu tenho roupa no meu roupeiro que tá com etiqueta. Eu comprei, vai fazer quase um ano, eu nunca usei. Ah, que coisa, né? Ah, você tem. Tá usando? Aquele espremedor de fruta, esse é pra cavalinha, né? Porque a cavalinha tomava suco de laranja natural. Né? Hoje em dia eu prefiro chupar a laranja. Naquela época, não sei o que deu na cabeça, fazia o suco. Ligava lá na tomada, ficava lá com a laranja. Quantos anos faz que você não usa? Tá na hora de doar. Ou vender, doar, trocar, enfim. Doar é mais rápido. Aquele aparelho. Então, meus amores, o negócio de ter e o negócio de usar são coisas diferentes. Agora, quando você tem e você usa, opa, aí é legal. É igual mediunidade de incorporação. Se tiver pai de santo, mãe de santo aqui, pode discordar de mim, porque a minha verdade não é absoluta. Mas na minha experiência e no que eu tenho visto e observado, todos são médio de incorporação. Planeta Terra inteiro, todo mundo é. Aí, cavalinha, o meu Ogã, a minha Eked, a minha lá, não é não é rodante, o meu Cambone. A pessoa não quer. A pessoa tem bloqueio, a pessoa acha que não é, a pessoa tem dificuldade, a pessoa não tem segurança, a pessoa não quer incorporar. Ela colocou na cabeça que ela não é. Aí ela não abriu o campo. Aí ela não incorpora.
Aí ela vai ficar para sempre lá como Ogã, como Cambone, para ela tá bem assim. Eu já vi médium que mudou de terreiro e começou a incorporar, que coisa. Inclusive Ogã. Tô lá no atabaque, tô sentindo negócio aqui, a hora que vi o guia, o guia tava lá, opa. Então, todos têm tudo, porque o espírito ele tem capacidade de tudo. Mas não significa que nessa reencarnação aqui vai desenvolver. Por exemplo, você tem telepatia, você pode ser aí a pessoa que também tem mediunidade de transporte. De repente você vai usar mais a mediunidade de transporte, encaminhar os espíritos e não vai usar a telepatia. Ou você vai usar a vidência, mas não vai usar a psicografia. Não vai desenvolver, não abriu campo, não treinou, não quis, não se interessou. A hora que você começar a se interessar, querer, praticar, treinar, aquilo se manifesta. Abrir campo. Então aqui tem telepatia, parabéns, viu? E meus amores, a telepatia não é só para você ler o pensamento dos outros, né, gêmeos? É para você se comunicar com o seu guia, com o seu Exu, com a sua pombagira, com o seu Zé, Laroyê, salve. Com todo mundo, com os espíritos, com os mentores, com as deidades, com orixás, né? Você sentir através do pensamento a transmissão, tá? De ideias através do pensamento. Vamos lá, gêmeos, mensagem final. Como ECA te ajuda você a recuperar o seu poder e os seus dons ocultos? Nossa, quantos dons bonitos, né, vocês têm. Última mensagem, hein? Essa daqui é a última, hein? Gêmeos, ó, deixa o seu like, você esqueceu, né? Deixa o seu reparo vídeo. Gêmeos. Energia da conciliação, a energia da barreira e a energia do limite. Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte para falar para vocês. Vocês têm a capacidade, o dom, né, de transmutar. Tá vendo a conciliação? Ai, a pessoa separou de ser amado, aí vai ter uma conciliação, uma retomada. Duas pessoas brigou, depois entrou em conciliação. Percebe? Transformou aquela situação, quebrou aquela barreira. Vocês têm o dom de transmutação. O magnetismo de vocês é muito forte, né? Vamos lá. Raio de Saint Germain, 7º raio da Fraternidade Branca, o raio violeta. Como que você vai fazer? Pega a data de nascimento, a sua data de nascimento. Vai jogar aí no Google e vai falar qual dia da semana eu nasci, data tal, tal, tal. Que dia da semana foi o dia tal, tal, tal. Por exemplo, tem muitas pessoas aqui que pertencem ao 7º raio. Nasceu no sábado, Saint Germain, raio violeta. E tem algumas pessoas aqui que não é do sábado. Pode ter, nasce numa quinta, ó, raio Larion, né? Raio verde, de cura. Tá? Só que se você for ver, um raio está relacionado ao outro. Porque a cura é uma transmutação. O raio verde da cura. Percebe? Então, meus amores, aqui, se você aí, ó, quiser trabalhar isso em você, pega uma vela violeta, uma vela roxa, uma vela violeta, roxa, não é lilás não, é roxa, aquele escuro, né? O raio violeta, o raio roxo, tá? Uma vela dessa cor. Invoque a presença, a força de Saint Germain e você vai dar o decreto, né? Força de Saint Germain, que transmute toda a negatividade da minha vida agora. Transmute as energias dessa casa, energias impregnadas na parede. Você vai estralando o dedo. Agora esse fogo dessa vela violeta, dessa chama violeta, chama transmutadora, chama da transmutação. E você vai chamando pela chama violeta. Eu invoco a presença do amado Mestre Saint Germain. Vai pedindo
Porque aqui, as pessoas que não têm conexão com o raio violeta estão precisando transmutar algo. Ou em você, ou uma situação difícil que você está no amor, no dinheiro, no trabalho, ou na sua casa. Tem alguma coisa aí errada, precisa transmutar. E aí você vai usar essa energia violeta. Geralmente a cor da vela violeta, a gente relaciona ela a Nanã, né? A Nanã não, a Nanã é lilás. A Nanã é lilás. Violeta mais clarinho. E aqui você vai usar o violeta forte. Não é o lilás, não. Você vai usar o violeta forte. Tá? Vamos lá, meus amores. O que mais você precisa saber? Quais são os dons ocultos? Carta da felicidade. Adoro. Meus amores, isso aqui é um poder que você tem. De trazer a felicidade dentro de você para sua vida. Se você não está fazendo isso, você precisa fazer. Por quê? Gêmeos, eu vou te falar uma coisa. A vida não tem outro sentido a não ser feliz. Porque quando a gente quer muito alguma coisa, na verdade a gente está querendo ser feliz. Eu quero uma pessoa bacana do meu lado, eu quero comprar a minha casa, eu quero comprar o meu carro. Por quê? Na verdade a gente quer se sentir bem. Porque eu sei que comprando meu carro eu vou estar bem. Porque eu me sinto mal quando eu preciso ir trabalhar de metrô, lotado, ou de carona, enfim. Por que eu quero mais dinheiro? Porque eu quero comprar as coisas que me agradam. Então, o que eu estou buscando quando eu quero alguma coisa? Felicidade. E o que aparece na vida de vocês nos próximos dias? Caminhos para vocês alcançarem a felicidade. Um giro 360 graus aí na vida de Gêmeos. Gêmeos, vai lá ver a sua leitura. Vai lá ver a leitura lá de Manhã Sã. Vai lá ver. Vai lá ver a leitura de Manhã Sã. Tem muito a ver com isso aqui. A gente tá quase acabando aqui. Vai em playlist, Manhã Sã. Aí, cavalinha, eu já vi. Veja de novo. Você não viu tudo. Um vídeo de 40, 50 minutos tem coisa que passou desapercebida. O ser humano não consegue ficar muito tempo focado em algo. Sua cabeça vagueou em algum lugar enquanto eu estava falando. Vai lá, veja de novo. A carta do atrair, meus amores, lembra que nós falamos aí? Salve, Hecate. Salve todos os bruxos e bruxas. Salve todas as bruxas. Lembra que nós falamos aí que vocês têm o poder, o dom de atrair um magnetismo na primeira mandala? Ó, leitora canalizada como é. Atrair. Você tem um magnetismo muito forte para atrair as coisas. Seu pensamento é muito intenso. É um ímã. Aí, se você pensa numa desgraça, numa porcaria, imagina o que isso acontece. Acabou de atrair aquilo para sua vida. Ou quando você pensa em algo com medo, aí eu tenho medo que isso aconteça. Pum, aconteceu. Então, você tem que saber. Você já assistiu o filme lá do Harry Potter? Enquanto eles vão andar com a vassoura a primeira vez, não sabe, vai fazer a magia, dá tudo errado. Vai treinando. É fazer o certo. Então, você pode virar esse atrair, esse magnetismo seu para o lado positivo da força. Como? Como que você vira, Gêmeos? Mudando a sua vibração, vibrando na felicidade, na alegria, trazendo uma vibração mais alta de gratidão, pensando coisas boas, você começa a atrair coisas boas. Certo, meus amores? Vamos finalizar? Chegamos ao fim, né? Agradeço a todos vocês, que Hecate e todas as deidades possam dar força, sabedoria, poder, despertar o bruxo, a bruxa, o mago que existe em você. Saiba que todos nós somos bruxos e bruxas, podemos mudar a nossa realidade, porque essa é a principal força, poder do mago, da feiticeira, do bruxo, da bruxa.
A bruxa, ela transmuta a realidade, a vida dela. Ela transmuta. O que é a magia? Tudo é magia. Viver é magia. A magia está em tudo. A magia não é só eu colocar os elementos lá. Você é magia. Isso é a verdadeira magia. Quando o próprio bruxo, ele sabe que ele é a própria magia. Além das porções, além dos feitiços, dos trabalhos. E, meus amores, o bruxo, a bruxa de verdade faz coisa pra si. Fica mexendo na casa do outro, não. Aí eu vou podar o terreno do outro, ou eu vou infernizar o terreno do outro. Os feitiços negativos, meus amores, isso não é bruxo de verdade, bruxa de verdade. Bruxa de verdade, faz o seu. Faço a minha magia, eu levo a mim. E o outro cuida dele, não preciso prejudicar o outro. Então, tem muito preconceito em cima das bruxas, do ocultismo, porque tem muita gente que usa o ego para fazer o mal, que se sente inferior. Uma bruxa, ela não se sente inferior, por que ela precisa ferrar o outro? Vocês nunca pararam para pensar? O outro nem atinge a verdadeira bruxa. O outro existe? Deixa eu olhar de novo. Nem existe. É ela no mundo dela, com as coisas dela. Isso é a verdadeira bruxa. A gente está falando porque tem algumas pessoas aqui que lá no fundo tem preconceito. Joga fora esse preconceito. Tá bom? Salve, Hecate, eu te saúdo. Gratidão, meus amores. Amo vocês, viu? Gratidão. O canal é nosso, não é meu. Gratidão a cada um de vocês que estão aqui. Se inscreva, você que chegou pela primeira vez. E até a próxima.